queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar para todos aqueles que acham que os Estados Unidos da América são a pior nação para as medidas econômicas. Quem diria, mais uma vez, o Grande Oriente, né, o vermelho aí, nos impressionando. Então, dada, né, as últimas quedas absurdas, chegando a mais de 5% por dia, o governão foi lá e falou, chega, né? Decreto. O que mostra mais uma vez o que a gente sempre fala, né, pessoal? Não é à toa que será a maior crise da história, porque não tem como, né, gente, você controlar a economia através de decreto. Então, o presidente, né, entre aspas, foi lá e mandou todos os bancos comprarem as empresas que ninguém mais confia. Que loucura, meus amigos, mas antes, não deixem de mandar um e-mail para entrar nas nossas comunidades das sombras, onde ninguém nos perturba. Já temos aí 2 grupinhos no Telegram, um mais voltado para a programação, e temos agora o nosso novo grupo no WhatsApp, o Portal 18, realmente muito legal. E não percam aí a promoção que se finaliza em julho, então, nossa área novidade de mercado, apenas R$ 24,90, com 2 cursinhos aí inclusos, vida financeira saudável e análise preditiva, uma introdução. Imagina, né, gente, tudo isso que a gente fala aqui, poder falar, né, numa área particular aí é bem mais legal, porque podemos, né, ir muito mais a fundo a essas análises que na superfície já, né, são aí incríveis. E antes, né, gente, vamos dar aí algumas risadas. Olha aí a turminha da ciência, mais uma vez, né, o Joaquim Teixeira, uma conta que é simplesmente hilária, né, Morfeuzinho também, né, porque é óbvio que quem escreve não chama Joaquim Teixeira e nem mesmo tem, né, essa aparência. Então, o mesmo órgão, né, que se diz aí científico, tem que comprovar tudo, médium brasileiro que atende a ONU, né, não falamos também esses nomes aí, diz que Lula é Dom Pedro II. Reencarnado, meus amigos, que coisa maravilhosa, né, gente? Só um parênteses, realmente, eu fico muito impressionado com isso ainda, né? Eu sigo aí muitos blogs de esquerda, e o Lula, pessoal, ele só fala isso, né? Ele diz que ele jamais governou para ele próprio. Pessoal, é assim, sabe aquela política assim mais rasa, né, rasteira que existe? Eu quero voltar para o pobre, voltar, né, a ser feliz. Eu quero voltar para acabar com a fome, né? Meu Deus, gente, esse pessoal ficou 30 anos, né? Ele e o Fernando Henrique, irmãos gêmeos siameses, não fizeram absolutamente nada, pelo contrário, os bancos explodiram de ganhar dinheiro, né? Claro, muitas benesses com o dinheiro público, sem dúvida, eles fizeram tanto que vejam os artistas como os apoia, né? Mas eu fico realmente impressionado. Nem para mudar um pouco o discurso, né, gente? Aquele marqueteiro bom foi pro Ciro, né? Nem para mudar, cara, todo mundo sabe, né, o que você faz, o que você fez. Não precisa vir, né, com esse tipo de discurso. Realmente, quem acredita vai ver que agora tá explicado, né, pessoal? Ele é Dom Pedro II. Olha, realmente inacreditável. E aí, quem não nos segue no Twitter ainda, hein, gente, não sabe o que está perdendo, né? Lá colocamos de tudo, desde as postagens mais bacanas aí de economia, até esse tipo de absurdo. A porta-voz da White House, né, gente, não se segurou e mostrou a linguinha como um lagarto. Aí quem gosta, né, do chapéu de alumínio, realmente incrível. Pelo menos dessa vez não foi o olho, né, gente? Eu trago isso aí pra gente dar umas risadas, né, pessoal? Porque realmente, que mundo maluco, né? Quem não acredita em nenhuma conspiração no mundo de hoje, gente, realmente tá por fora. Porque não tem como você ter acesso aí a tanta informação e não acreditar pelo menos em algumas, né? Incrível. E aí, pessoal? E o Powell foi mais uma vez, né? E disse que não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. E sempre a raiva, né, dos fundamentalistas, dos caras que conhecem de economia, é voltada para ele. Mas hoje vamos ver aqui no vídeo que ele é um estagiário perto do grande, né, do Oriente. Mesmo assim, rendimentos reais positivos dos Estados Unidos, por qualquer período de tempo, provavelmente desencadeariam crises
de dívida em todo o mundo. Pessoal, vamos fazer um vídeo amanhã sobre isso, né? Impressionante como o Fed, né, se mostra cada vez mais prisioneiro da sua própria política. Então ele simplesmente não pode mexer em nada, né? Não pode diminuir recompra de títulos, não pode aumentar, né, nem que seja 0,001%. Os juros não pode, gente, não pode. Muitas pessoas, né, mandam mensagem aí que o Fed vai segurar isso para sempre. Não existe isso, né, pessoal? Não existe. A economia você não consegue, né, defini-la por decreto, senão os emergentes, né, claro, seriam aí muito melhores que o Japão. A Venezuela, né, estaria em primeiro lugar, porque foi exatamente isso que eles fizeram. A diferença, claro, de um titã como os Estados Unidos para uma Venezuela é simplesmente o tempo que demora, né, para isso daí começar realmente a destroçar a economia. E já começou, vejam aí, né, as questões de inflação são absurdas, mas eu fiquei muito pasmo como, né, o Powell nessa última aí reunião, ele parecia até acovardado, né, gente, com medo mesmo, incrível. E o lucro do setor de tecnologia, né, oscilando próximo ao menor desde 2004. Gente, vimos aí, né, os lucros da Apple, meu Deus, gente, como pode ter tanto, né, fluxo de caixa aí numa única empresa, né? Tanto dinheiro numa única empresa. O Facebook agora falou também maravilhoso, o lucro extraordinário, né? E beleza, né? Fala, pô, por isso que a bolsa está subindo tanto, mas a gente esquece, né, pessoal, que as 5 maiores ali, elas são responsáveis por mais de 50% do índice, mas no geral, sim, ainda está caindo muito, o que faz, né, com que aquela relação que a gente sempre comenta aqui, preço da ação versus os earnings ou os ganhos, nunca esteve tão ruim, e a gente batendo aí 2004 sem fazer essa comparação, só com o lucro mesmo. Meu Deus, hein, gente, que maluquice. E um parênteses aí que a gente sempre faz, pessoal, não percam, né? Esse final de semana está muito especial a nossa área de membros, pois há oportunidades aí de opções para dezembro impressionantes. Sempre lembrando, né, gente, que não fazemos aí recomendação. Então utilizamos alguns códigos aí só para as pessoas terem, né, ideia do que buscar, como buscar. Mas é incrível, pessoal, realmente. Desde, né, que a gente abriu o canal aí, acompanhamos diariamente a questão das opções e nunca se teve uma coisa dessa. Então aí está, R$ 24,90, tem aí 10% de desconto, menos que uma pizza. E não percam o livro da lei, o nosso o vídeo, né, que fizemos ali para o Portal 137, que mostra, né, que hoje em dia você pode fazer simplesmente tudo, só não pode, claro, né, dizer o que é certo e o errado. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente, que história é essa, né? Então, depois de 2, né, pregões aí absurdamente negativos, misteriosamente, né, a coisa subiu, mas sinceramente, né, pessoal, subiu muito pouco. Mas, claro, esse país ele tem muita bala na agulha, pode ser uma reversão dessa queda sem dúvida nenhuma. Aí novamente, né, nosso querido Rodrigo Natalio, um dos únicos que nos responde, né, quando colocamos lá no Twitter, está explicado porque o sell-off do grande asiático aí parou e reverteu. Chamaram a cavalaria, né? Então o partidão manda no mercado. Podemos concluir então que o sell-off acabou. Como o mercado aqui não chegou a ser contagiado pelo movimento, acho que é neutro, né? Então, será, pessoal, que a ordem aí do Xi vai fazer com que pare tudo? O que vocês acham aí, meus amigos? E uma outra matéria muito interessante, pessoal, mais uma vez, né? Todas as nossas fontes estão lá no Twitter, a gente sempre, né, o dia inteiro postando. Chegam os protetores da queda, né? Mergulho, fica engraçado. Pequim convoca bancos. Bancos, dá pra acreditar nisso? Imagina eu cair lá. Ô, vocês estão loucos? Vai deixar o negócio quebrar? Falamos ontem, né, gente, da Evergrande aí. Ah, e muito interessante, hein, pessoal? O Urich fez, né, um vídeo sobre isso. E aí um monte de pessoas, né, infelizmente aí não conhece bem a economia, né? Falaram, o Urich fez, né, um vídeo, isso aí é por causa lá da educação. Gente, educação, vejam que em momento algum de tudo que a gente trouxe aqui, né, no canal, é falado sobre o setor de educação, que foi um absurdo realmente o que fizeram. Mas vejam que a maior empresa, né, que está trazendo esse problema é uma empresa de imóveis, é uma imobiliária. O maior setor que está em queda é o de tecnologia, gente. Então,
vamos pontuar bem as coisas aí, tá certo? Quem acha que todo o problema, né, é devido aí à questão lá da educação que o It falou, não, estão errados, tomem muito cuidado, né? Então essa matéria, né, é da noite aí que teve a queda. Então na noite passada, em meio a temores crescentes de que a derrocada do mercado, né, aí do grande asiático pudesse se acelerar, informamos que a seleção nacional do país, a equipe de proteção contra uma quebra, está prestes a ser convocada. Como assim, né, gente? Regulador dos valores imobiliários do país convocou uma reunião virtual com executivos de grandes bancos de investimento na noite de quarta-feira. Olha, gente, é uma ditadura, né, tão vermelha, tão comunista, que loucura! O presidente chama os grandes bancos para não deixar o sistema falhar. Estou chocado. Que coisa, né? Como pode existir um governo assim? Ai, desculpa, lembrei aqui de um outro governo que fez isso, né? 2008. Ai, o senhor Paulson, o secretário do Tesouro norte-americano, se reuniu também, né, galera? Com os caras ali, dono do Citi, dono do JPzinho, dono, né, do Bank of America, e falou, escuta aqui, seus, né, vocês sabem o quê? Quanto que cada um vai dar aqui pra salvar essa combosa velha aqui, que tá afundando? Meus amigos, isso a Globo não mostra, né? E aí está, né, pessoal, o CSI 300, antes, né, dessa noite, que subiu um pouquinho, tá, gente? Mesmo com essa chamada, eu fiquei impressionado, né, depois que eu fiquei sabendo que teve essa chamada, porque devido aos grandes players que foram chamados para salvar um negócio, subiu muito pouco, né? 1% realmente é muito pouco. Então a intervenção, perfeita palavra, né? Seguiu-se uma queda de 3 dias, né? Que apagou, olha, gente do céu, quase $1 trilhão. Gente, imagina quando estourar esse mercado, quantos trilhões, gente, trilhões não vão desaparecer. Então quase $1 trilhão, né? Antes de se espalhar para todo, né, o yuan, do yuan ao S&P 500 e títulos do Tesouro dos Estados Unidos durante uma de suas fases mais extremas na terça-feira. Que coisa, gente, né? Então tá aí, o índice CSI 300, né, se recuperou das perdas iniciais na quarta-feira para fechar com um ganho de 0,2. O que eu tô falando, gente, foi aí, né, uma chamada muito grande para, só isso. Os bancos vistos como os principais alvos da intervenção, devido às suas pesadas ponderações nos índices, estiveram entre os maiores contribuintes do avanço. Então tá explicado, né? Mas o principal, né, pessoal, que isso... Olhem, gente, que mundo, meu Deus, a gente vive. Parece que quanto mais informação, mais no escuro a gente está, né? Então, o grande país não revela a sua participação no metalzinho amarelo, né, há quase um ano. No entanto, sabemos que ele abriu suas fronteiras para bilhões de dólares em importações, né? Continue prestando atenção. Que loucura, gente, que loucura. Mas olha, vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu realmente não via desde 2008 um grande chamando aí, né, os outros grandes para não deixar, né, o barco afundar. Mas aí fica a pergunta, num problema mundial, será que isso ia funcionar? Gente, dinheiro não nasce em árvore, né? Eu sei que nós estamos numa época que parece que nasce, porque eu nunca vi governo, né, cobrir crise, chamar outros bancos, entendeu? Para desfazer coisa errada no mercado, nunca vi. Então imagine aí num pânico generalizado. Meu Deus, pessoal, realmente a coisa vai ser feia. Não percam aí, gente, nossa área de membro aqui do YouTube, vamos postar o bichinho chegando no Brasil, né? O nosso vídeo censurado de fevereiro de 2020. E não percam também nossos cursinhos individuais, tanto de finanças pessoais quanto de inteligência artificial. Que todos tenham uma excelente noite. Um grande abraço!